dia, meus amores, como vocês estão? E na nossa aulinha de hoje nós vamos estudar em ciências quem são os seres vivos, certo? Nós vamos começar pela correção do livro de atividade na página 53. Então corre aí, pega o seu livro de atividade para a gente iniciar com a correção. E tia já viu muitas atividades de vocês dessa página que vocês enviaram para a tia lá no PV. E parabéns pelo empenho de vocês, tá certo? E depois da correção, nós vamos para o livro didático na página 14 e 15, quem são os seres vivos, certo? Então, já pegaram aí o material, deixaram tudo prontinho aí na mesinha? Então, vamos iniciar a correção do livro de atividade, página 53, certo? Então, aqui, ó, na atividade 1 diz assim: em nosso planeta encontramos diversos ambientes formados por seres vivos e fatores não vivos, que tia explicou na aula passada, não é? Observe o ambiente retratado por um artista chamado Henri Rousseau. Então, você observa aí essa paisagem, ela é formada tanto por seres vivos, como também por fatores não vivos do ambiente. E agora responda as questões. Na letra A diz o seguinte: que seres vivos podem ser encontrados no ambiente retratado pelo artista? E os fatores não vivos? Então, nos seres vivos, você observa aí, né? Essa imagem. Então, aparece plantas aquáticas, palmeiras, aves, que são esses flamingos, e seres humanos. Observe os seres humanos bem pequenininho. Lá, ó, onde está passando a setazinha, ó. Lá na areia, né? Então, pequenininho, mas a gente vê que são os seres vivos. E os fatores não vivos, tia, do ambiente? Os fatores não vivos são a areia, a água, ar, luz e calor do sol, que estão presentes nesse ambiente aí. Vocês sabem que esses fatores não vivos são bastante importantes para a sobrevivência dos seres vivos no nosso planeta. Letra B. Que ambiente foi retratado na obra de arte? Pinte o quadrinho com a resposta correta. Foi retratado nessa imagem aí uma região perto dos polos, fria e com gelo? Um deserto seco e quente? Ou uma floresta quente e úmida? Então, tenho certeza que vocês pintaram esse quadrinho aqui com a resposta floresta quente e úmida, certo? Então, vamos lá. Agora, vocês peguem aí a apostila de vocês e abram na página 14 para a gente dar início ao novo conteúdo. Quem são os seres vivos? Nós já estudamos bastante a diversidade de seres vivos no nosso planeta. Mas aí, quando o tia estiver fazendo essa explicaçãozinha aqui, vocês vão observar e perceberem que não existe somente seres vivos, seres humanos e seres vivos que são plantas e animais, não. Certo? E mais pra frente, a tia vai explicar, ok? Então, você estudou que existem diferentes seres vivos em nosso planeta. Os cientistas já descobriram mais de 1 milhão deles, mas provavelmente ainda há muitos outros seres descobertos, né? A serem descobertos. Então, olha aí, os cientistas, eles fazem bastante pesquisas, né? E eles já descobriram 1 milhão de seres vivos.
mas também ainda há bastante a serem descobertos. Então, observe as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, observando as semelhanças e as diferenças entre os seres vivos, os cientistas elaboraram alguns critérios para classificá-los e organizá-los em grupos. Observe os seres vivos representados nas imagens abaixo. Em seguida, escreva A para animais e P para plantas. Então, aí agora nós vamos pensar um pouquinho. Qual é a diferença entre os animais e as plantas? Vamos pensar. As plantas, elas se locomovem? Não. As plantas, elas não se locomovem. Já os animais, eles se locomovem do ambiente onde eles vivem. Eles andam à procura do alimento. Eles também organizam, né? Não é que seja como uma ação humana, mas eles sabem o lugarzinho deles ficar para dormir. E a planta, ela fica sempre no seu lugar, ou seja, ela é imóvel, certo? E aí vocês percebam também outra diferença, que assim existe uma variedade de animais, né, que vocês vão perceber aqui. Então, essa aranha de jardim, ela é classificada como um animal ou uma planta? Ela é um animal. Aí você vem e coloca a letrinha A nesse quadrinho. E aí vocês agora vão pausar o vídeo e vão resolver essas outras alternativazinhas. Quando resolver tudinho, baseado nessa explicaçãozinha que tia Poliana fez, aí vocês voltem aqui e conferem a resposta. Tenho certeza que vocês vão acertar todas as alternativazinhas, tá certo? Muito bem. Então, essa macieira aí, ela é A ou P? Ela é animal ou planta? Então, ela é uma planta. Esse gato aí, olha, ele é A ou P? Ele é A. Ele é um animal. Agora vamos na borboleta. A borboleta, ela é classificada como um animal ou uma planta? Ela é um animal. A roseira. As roseiras, elas embelezam os jardins e quando estão florindo, elas exalam um cheiro bom no ar. Então, elas são plantas. Essa samambaia, tem muitas casas que são enfeitadas com essas samambaias e elas são bonitas. Então, ela é o quê? Planta. Muito bem. Agora, nesse quadrinho abaixo, você vai organizar os seres vivos em dois grupos. Esses seres vivos que vocês acabaram de classificar como plantas e como animais. Então, você vai escrever os animais nesse primeiro quadrinho e as plantas nesse segundo quadrinho. Façam aí e depois volta para a gente conferir, tá certo? Já fizeram? Muito bem, vocês são rápidos, hein? Então, animais. Quais são os animais que apareceram aí nessas imagens? A aranha de jardim, o gato e a borboleta. Muito bem, então esses daí são classificados como
animais. Agora vamos para a parte das plantas. A macieira, a roseira e a samambaia. Então, olha aí, nós dividimos em 2 grupos, certo? O grupo dos animais e o grupo das plantas. E toda essa diversidade se encaixa em seres vivos, porque eles têm vida, certo? Tem um ciclo de vida que mais na frente tia vai explicar como é o ciclo de vida dos seres vivos, tá certo? Vamos agora, pessoal, fazer a leiturazinha na página 15. Ó, animais e plantas são os seres mais conhecidos, né? Vocês acabaram de ver os grupos das plantas e o grupo dos animais, né? Lembre-se de que os seres humanos também são os animais. Tia, explica essa coisa aí, porque eu não quero ser um animal, não. Mas nós somos. A diferença, ou seja, a grande diferença é que nós, seres humanos, que somos classificados como animais, nós somos racionais, ou seja, nós pensamos, nós aprendemos, né? Ó, vocês estudam, os adultos trabalham, todas essas ações aí, ó, são feitas por seres humanos, ou seja, nós somos dotados de inteligência, enquanto que os animais, como vocês viram na atividade anterior, né, os vários tipos de animais, eles são chamados de irracionais, eles não pensam, eles não têm inteligência, eles agem, né, as ações deles são por impulso ou porque eles estão sendo ameaçado de alguma coisa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você vai passando em uma calçada e tem um cachorrinho deitado. E aí aquele cachorrinho se assustou e acha que você vai fazer um medo a ele. E ele começa a latir e querer correr atrás de você. Então ele está fazendo aquilo irracionalmente. É uma defesa dele. Certo? E aí nós, seres humanos, que somos classificados como os animais, que somos inteligentes, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos correr. Nós vamos correr porque nós somos inteligentes e não vamos esperar o cachorro vir atrás da gente para morder, né? Então, por isso que nós somos diferentes, tem essa diferença, porque nós temos as nossas ações, somos inteligentes, pensamos, né? No entanto, além dos animais e das plantas, nosso planeta é habitado por bactérias, vírus, fungos, algas e protozoários, que é o que nós vamos estudar agora. Então, aí, bactérias, veja essa setinha aí ao lado. As bactérias são exemplos de micro-organismos, ou seja, seres muito pequenos, que só conseguimos enxergar com o auxílio de um microscópio. Vocês lembram das nossas aulas lá no laboratório, que tia apresentou para vocês todos os objetos que tinham lá no laboratório e também apresentou os microscópios e explicou também para que servia, como era que você usava e olha aí o uso dele. Vocês lembram que tia disse que ele era usado para a gente observar coisas bem pequenas que a gente não conseguia enxergar a olho nu, né? Então, olha aí, os protozoários, algumas algas e alguns fungos também só podem ser vistos com o auxílio desse instrumento, porque ele aumenta o tamanho, né? Já os vírus são menores ainda e só podem ser vistos por meio de microscópios muito potentes. Então, nós agora vamos estudar esses seres vivos, né?
além de plantas e de animais, ainda tem as bactérias, vírus, fungos, algas e protozoários. 7 tipos de seres vivos. Nós vamos concluir com esse estudo, certo? Então, vamos lá. Observem aí, gente, nessa primeira imagem aqui onde está passando o mouse, né? A setinha correndo aí. Olha aí, esse fiozinho, aí, ó, são as bactérias. Elas só podem ser vistas com o auxílio do microscópio e ela foi aumentada aí, ó, pra gente ver esse fiozinho aí, teve um aumento de 500 vezes. Para você ver que a gente não percebe as bactérias no ambiente. Olha o tanto de vezes que foi preciso aumentar lá no microscópio para a gente conseguir ver aí na foto. Então, algumas bactérias, como as da imagem, pode ser usada na fabricação de iogurtes. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio com aumento aproximado de 500 vezes. Então, gente, as bactérias, elas tanto podem causar doenças, fazer mal para a gente, como também elas podem fazer o bem. Ou seja, na fabricação de iogurtes. Quem já tomou aquele leitinho fermentado? E o iogurte? Eles têm um nomezinho chamado de lactobacilos vivos. E esses lactobacilos vivos são as bactérias usadas na fabricação desses produtos, ou seja, do leitinho fermentado e do iogurtes. Então, essas daí fazem bem para o nosso organismo, certo? Mas também tem as bactérias que causam doenças, ok? Agora vamos para esse outro aqui. Nossa Senhora! Os vírus causam várias doenças, como a gripe e o sarampo. Gente, nós já estamos ouvindo bastante notícias sobre vírus. E qual é o vírus que a gente está ouvindo bastante notícias? O coronavírus. Ele é um vírus e ele causa uma gripe. Olha aí, ó, causa gripe. Só que essa gripe é diferente. Ela é uma gripe que causa muito mal-estar ao nosso corpo. E por o vírus ser tão microscópio, tão pequeno que a gente não consegue ver, nem saber onde ele está, que aí a necessidade, né, que nós estamos tendo agora, de usar máscara, de lavar sempre as mãozinhas com sabão. Se você, por acaso, tiver a necessidade de sair de casa, que aí você não vai poder lavar com sabão, você vai usar o álcool em gel, tá certo? E aí, vocês vão se proteger contra esse vírus. Ele é tão microscópio que a gente não sabe onde ele está. E a nossa proteção, né, é essa daí, da gente usar máscara, porque ele entra pelo nariz, pela boca e causa a doença, certo? Então, essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio com aumento de milhares de vezes. O vírus é a estrutura circular colorida em verde. Então, essa partezinha aqui circular, colorida em verde, é o vírus, ok? Agora nós vamos para outro ser microscópio, certo? Então, as amebas são exemplos de protozoários. Essa foto foi tirada com o auxílio de um microscópio
com um aumento aproximado de 200 vezes, certo? E os cogumelos são exemplos de fungos. Os fungos também, a maioria, são benéficos para a gente, ou seja, alguns são usados na cozinha, como é o exemplo do fermento biológico, aquele fermento granulado que é usado na fabricação de pães. Então ele é um fungo, tá certo? E as algas geralmente vivem na água. Elas, apesar de elas ser verdinhas aqui, gente, as algas, elas não são plantas, certo? Então, agora que vocês já compreenderam a diversidade de seres vivos existentes no nosso planeta, vocês vão resolver a atividade no livro de atividade nas páginas 54 e 55. E na próxima aula a tia faz a correção. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia no PV ou no nosso grupo, que tia vai estar tirando todas as dúvidas dessa atividade, certo? Um beijo, obrigada, tenha uma boa semana e bons estudos!